Meninos, agora vamos fazer a correção das atividades 52, 53 e 54, lá na página 131, certo? A linha da figura a seguir, ela mostra o deslocamento que o motorista deve fazer para sair do ponto A e chegar ao B. Então, olha aqui a linha do motorista mostrando como que ele vai fazer esse caminho. Descreva o trajeto que ele deve seguir como se você estivesse explicando a ele. Depois compartilhe sua explicação com os demais colegas. Então, eu tenho que explicar como que ele tem que fazer para chegar lá no ponto B. Vamos supor que ele me parou na rua e me perguntou, certo? Então, está lá no ponto A, eu tenho que explicar para ele. Então, eu vou falar para ele, falar assim, olha, o senhor vai seguir em frente até a segunda rua. Observe aí, ó, gente, que a gente tem aqui, ó, uma rua, segunda rua, depois do ponto A, certo? Então, até a segunda rua. Na segunda rua, o senhor vai virar à direita. Virou à direita nessa rua, vai seguir em frente até a próxima esquina. Ó, a próxima esquina não é aqui? Então, na próxima esquina, o senhor vai virar à direita novamente. Vai seguir em frente até virar à esquerda na próxima esquina. E aí, segue reto até chegar no ponto B, certo? Então, ele vai seguir em frente, na segunda rua ele vira à direita, na primeira rua vira à direita, na primeira rua vira à esquerda, ok? E aí ele vai chegar no ponto B, certo? Cada um pode fazer a descrição da forma que achar melhor, ok? Mas tem que chegar no ponto B de acordo com essa descrição. Questão número 2. A questão número 2 era pra gente explicar como chega no banheiro saindo da nossa sala de aula, certo? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês e vocês tentem lembrar como que era. A gente tem um banheiro de cima e tem um banheiro de baixo, certo? Eu vou explicar o de cima. Então, vocês vão sair da porta da nossa sala, vão virar à direita. Vai seguir reto até o final do corredor. Chegando no final do corredor à direita, novamente, vocês vão encontrar os banheiros. Tem o masculino e o feminino, certo? Questão número 3. É para a gente identificar a coordenada de cada um dos pontos dados a seguir. Alertamos para o fato de que uma coordenada é dada na forma de x, y. Então, sempre o que está no x vem primeiro, certo? Como assim, tia? Então, aqui ó, a gente tem essa aqui, que é o x, e essa outra aqui é o y, tá bom? Então, sempre o x vem primeiro, ok? Então, vamos lá. Vamos achar esses pontos. O ponto A, aqui. Onde fica o ponto A? No X, ó. O ponto A está no 3, ó. Não tá? Então, o A, 3 e depois no 4. Então, vamos lá. Ponto A é 3, ponto e vírgula 4. Ponto B agora. Ó, ponto B, a gente tem um ponto B aqui. Então, ele está no X, ele está no 2. Ó, o ponto B aqui, ó. O X, ele está no 2. E no Y, ele está no 0. Então, ponto B está no 2, ponto, vírgula, 0. O ponto C, se a gente olhar lá, ele está no 1 e no 2. Então, voltando. 1, ponto e vírgula, 2. O ponto D, ele vai estar ali no 4 e no 1. Então, 4, ponto e vírgula, 1. Certo? Essas são as coordenadas. Questão número 6. Aliás, na questão 4 era um joguinho para vocês fazerem em casa com a família de vocês, certo? Questão número 5. Vamos lá. A questão número 5 mostra um esqueminha. E é para a gente identificar duas ruas paralelas. A gente já aprendeu que ruas paralelas são ruas que não se cruzam, elas ficam um do lado da outra. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem aqui, ó, Rua São Paulo e a Rua Goiás. As duas são paralelas. Então, primeiro Rua São Paulo e Rua Goiás. Aí, além da Rua São Paulo e Goiás, a gente tem a Rua Piauí. Aqui fica ruim de fazer. Rua Piauí e a Rua Paraná. Ó, as duas também estão paralelas, certo? Então, a gente tem de rua paralela a Rua São Paulo e Goiás e depois a Rua Piauí e Paraná, certo? Letra B. Duas ruas perpendiculares.
perpendiculares é quando ela forma o ângulo de 90 graus. Então, a gente vai ter aqui primeiro, ó, Rua São Paulo com a Rua Paraná, ó, se cruzando. Então, Rua São Paulo e Rua Paraná. A gente vai ter a Rua Piauí e a Rua São Paulo, outro cantinho. Então, Rua Piauí e Rua São Paulo. A gente vai ter a Goiás com a Piauí, ó, aqui formando mais um ângulo reto. E a gente vai ter a Rua Paraná com a Rua Goiás aqui, ó, formando mais um ângulo reto. Então, são essas 4 combinações. São Paulo e Piauí, Paraná e São Paulo, Goiás e Paraná e Goiás e Piauí, ok? Essas são as combinações das ruas perpendiculares, ok? Agora, aqui na letra C, 2 ruas concorrentes, mas não perpendiculares. Então, elas não vão formar ângulo reto, apesar de se cruzarem. Olha aqui para vocês verem, uma que não forma ângulo reto, mas se cruzam. A gente tem a Rua Recife com a Rua Paraná, ó. As duas, elas se cruzam, mas não formam um ângulo reto, ó. Tá vendo que a Rua Recife é mais de ladinho? Certo? Então, letra C, Rua Recife e Rua Paraná. Questão 6. Agora, na questão 6, pede para a gente encontrar os pontos nesse meio. Então, o ponto A, vamos lá. A tia fez o quadrante aqui, não reparem que está tortinho, mas a tia não faz uso de régua aqui, tá? Vocês aí têm o plano já pronto para achar o pontinho. Então, vamos lá. O ponto A, ele vai ser no 1 no X, então aqui é no X, e no 2 é o Y. Então, aqui é o meu ponto A, certo? O ponto B, ele vai ser no X o 2 e no Y 1. Então, ele vai ser aqui, ó. Então, aqui é o meu ponto B, ó, 2, 1, certo? O plano C, ele vai ser no 0, no X, e no Y ele vai ser o 3. Então, no X aqui ele é 0 e no Y 3. Então, aqui é o meu ponto C. O ponto D, ele vai ser 4 no X e 4 no Y. Então, 4 no X aqui e 4 no Y aqui. Então, encontrei o ponto. Então, aqui é meu ponto D, certo? Fica assim, lá no desenho de vocês. Agora, a questão número 7. É um joguinho, certo? E aí, quem acertar, por exemplo, no plano A com 2, é um coração, vale 85 pontos. O plano C com 4 tem uma estrela, vale 95 pontos. O D com 6 tem um outro tipo de estrelinha aí, é os 75 pontos. E no E com 5, vale 65 pontos, é um raio. Aí, a gente teve o colega lá, o Tiago, que jogou e acertou alguns palpites. Então, vamos lá. Ele fez o B2, C4, D1 e E5. Vamos analisar isso aí lá no desenho. Então, primeiro aqui, ele chutou B2. No B2 tem alguma coisa? Não. Então, ele não teve pontuação, certo? Depois, ele jogou C4. C4, aqui ó, tem a estrela, então são 95 pontos. Depois ele jogou no D1, D1 não tem nada, então ele não teve pontuação. Até agora ele tem 95 pontos. E depois ele jogou no E5, ó, é o raio, E5, 65 pontos, certo? Então vamos ver qual que é a pontuação dele. Vamos ver se a tia tem aqui um espacinho. Vamos ver a pontuação dele. Então, o B2 ele não acertou. O C4 ele acertou e ganhou 95 pontos. O D1 ele não acertou. E o E5 ele acertou e ganhou 65 pontos, certo? Somando isso aqui. 5 mais 5 são 10. Vai 1, 9 mais 1, 10. Com 6, 16. Então, ele fez 160 pontos. Vamos lá na página para ver se tem essa alternativa. Quantos pontos ele fez com esse palpite? 160. Então, a resposta correta é a letra B. Ok? 160. 8. Usando o mapa da sua cidade,
Identifique um local que você conheça, como sua casa, escola ou outro local. Próximo a ele devem existir duas paralelas e perpendiculares. Feita essa localização, faça o que se pede. Aqui a gente vai ter respostas pessoais, porque depende de onde vocês moram, ok? Então, peçam a ajuda do papai e da mamãe, procurem um mapa na internet e observem isso. Se vocês não tiverem um mapa, pergunta o pai e a mãe como que chama as ruas do lado aí da casa de vocês, para vocês tentarem, ok? Então, beijos.